É importante falar sobre esse assunto. As minhas referências para um trabalho como esse, feito no livro Olhares, mostrando esse Brasil. Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos com materiais educacionais. Quantas e quantas vezes que eu participei e ajudei na edição de livros sobre temas de ciência, sobre temas de geografia, sobre temas de língua portuguesa, e eu tive tanto contato com textos, com imagens, muita pesquisa iconográfica. O meu papel era um pouco de um designer gráfico, ajudando a montar o livro, a dar a cara final que o livro ia ter, e como isso foi me sensibilizando ver essas paisagens de um Brasil o mais profundo que vocês possam imaginar e o mais próximo da gente, as grandes metrópoles e tudo mais. Eu estou em São Paulo, mas você ter essa visão e esse contato. Então, isso tudo sempre foi fruto de pesquisa. Você, ao localizar uma imagem, você estava dando um suporte para um texto que tinha uma base numa pesquisa do IBGE ou numa outra pesquisa de uma fundação ligada a um tema de preservação. Então, em resumo, várias situações se criaram e que me permitiram ter acesso a uma iconografia, que foram a partir dessas imagens que eu comecei a construir o trabalho com os cartemas, né? O Haikai, ele já tem uma coisa interessante no próprio nome dele, né? Porque é uma palavra japonesa e na tradução para o português ou para o espanhol ele já é traduzido de formas múltiplas, assim, né? Tem quem fale Haikai, tem quem fale Haikai, tem a grafia com C do Haikai, tem a grafia com K. No espanhol foi traduzido como Haiku com K. Então ele já dá essa liberdade na própria tradução. É um poema de origem japonesa, do século XVII. O criador dele foi um cara chamado Matsuo Basho. E basicamente ele fazia poemas que mais ou menos contemplativos de coisas que ele observava na natureza. Ali pelo século XIX, começo do século XX, alguns poetas brasileiros começam a usar essa forma. Alguns mais timidamente, ali no final do século XIX, começo do século XX, com a poesia marginal, com a contracultura, com a poesia concreta ali da década de 50 do século XX. Mas a adoção desse poema no Brasil ela não foi tão rígida quanto a original, né? No original, além de precisar falar da natureza, descrever uma cena que ocorre na natureza, de ter um final que o terceiro verso destoa dos dois versos anteriores, né? Às vezes gerando uma espécie de um anticlímax, né? Então você tem muitos haikais que não falam de natureza, né? Você tem haikais que têm uma temática erótica, uma temática social, alguns também com uma visão mais contemplativa, você tem alguns que querem gerar um efeito de humor, você tem abrir o leque, né? Os poetas brasileiros abriram o leque. O haikai ele caiu muito bem na literatura brasileira. Praticamente todos os poetas relevantes do século XX fizeram algum haikai em algum momento, né? Haroldo de Campos, Paulo Leminski, Alice Ruiz. Ele encaixa muito bem na tradição, por exemplo, dos modernistas, né? Com o poema Piada, principalmente do Oswaldo de Andrade. Cassiano Ricardo, um poeta também do modernismo, também escreveu haikais. Então ele cai muito no gosto da poesia brasileira. Como resultado do trabalho com este livro, a gente imagina o seguinte, que ele tenha sensibilizado ao aluno, ao professor, e que se decide escolher um tema. Não precisa ser o tema do livro, pode ser um outro tema de livre escolha, e eles podem escolher o tema da cidade, as ruas, os veículos, eles podem escolher registrar as plantas, os animais, ou qualquer outro assunto que tenha interesse para esse grupo, tá? A partir daí, sair da escola, isto é, ele vai e começa a registrar aquilo que foi combinado pelo grupo, com o professor, para ser feito o registro. Registro, leia-se, com celular.
registro com uma câmera fotográfica. Cada um pode fazer o seu ou podem fazer isso em grupo, né? Feito isso, eles vão fazer um processo de edição, isto é, eles vão escolher as imagens registradas e vão ver. Eu sempre recomendo, não faça uma fotografia apenas daquele bicho ou daquela rua, faça vários, mude o ângulo, registre de formas diferentes, que de repente você descobre que aquilo criou uma situação nova, visual, interessante de ser explorada. Faço essa combinação, replico ela e faço um giro de 90 graus. Replico ela e faço um giro de 90 graus. Aqui eu tenho um módulo visual de uma concordância que eu vou repetir em vários trechos e crio essa... Para fazer essa coisa da arte simétrica, ele deve então escolher um trecho da imagem. Pode escolher a imagem inteira também, não tem problema nenhum. A imagem pode ser retangular, normalmente uma fotografia é assim, mas pode ser quadrada, não importa. Mas ele pode fazer escolhas geométricas também. Ele vai escolher um formato quadrado, retangular, um triângulo, pode ser um triângulo retângulo, um triângulo isósceles. Aí tem uma interface legal para discutir com um professor de matemática que pode ajudar. E dependendo desse triângulo retângulo, ele vai começando a fazer montagens. Isso vai ser visto aqui nesse trabalho, né? Feito isso, selecionou essas imagens, reproduza ela várias vezes, crie várias, corte e crie as peças individualmente. Essas peças você começa a escolher a concordância visual que ela deve ter. E por fim, assim, esse mãos à obra mesmo de montar, pode ser feito em grupo ou não. O resultado final que eu acho legal é, feita essa imagem, escreva algo sobre ela. O que ela te sensibiliza? E eu digo sempre, não tem que ser uma redação, pode ser uma legenda simples, pode ser uma legenda poética, pode ser um texto até de humor. Se ele quiser, pode fazer um haikai, ele pode fazer outros tipos de estrutura poética, não tem problema nenhum. E quem sabe até, se isso ficar bem legal, interessante, monte uma exposição. Então você reúne o trabalho daquela turma e mostre para as outras turmas na escola. Isso é muito rico, isso é muito interessante. E é um jeito deles trabalharem com arte, deles trabalharem com a expressão escrita, entendeu? Então, assim, eu imagino que o aluno pode tirar bastante proveito disso.